pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudos Fernando Beltrão. Claudelio Júnior na área, galera. Vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre análise combinatória, estratégias básicas de contagem, tá? Eu chamo isso método de contagens. Então, eu vou mostrar a vocês alguns métodos de contagem, tá? Esse assunto é legal. É um assunto onde você precisará pensar, tá? Antes e durante a resolução das questões. É um assunto que requer bastante criatividade, então vocês vão gostar. E aí, na continuação, ou seja, semana que vem, teremos permutação simples, arranjo simples. Aí na outra semana, combinação simples, depois combinações completas e arranjo com repetição. E aí segue, né? Teremos nessas próximas aulas aí análise combinatória, beleza? Vamos lá. Então vamos começar aqui com um desafio. Problema número 1 diz assim: uma bandeira com a forma abaixo vai ser pintada utilizando duas cores dadas. Então eu tenho aqui duas cores e eu posso utilizar também a cor branca, sem uma cor especial. E aí liste todas as possíveis bandeiras e quantas são, tá? Quantas são essas bandeiras. Então, a princípio, você tem que entender que você teria que pintar uma das regiões, então você teria que escolher aqui um lugar para começar. Eu vou começar por essa região aqui externa. Então, além de usar as duas cores dadas, eu posso deixá-la em branco. Então, tem três maneiras diferentes de pintar essa região externa aqui. E dentro da região, eu teria que escolher uma cor diferente, senão não teríamos como diferenciar a bandeira, tá? Então, são cores distintas para as duas regiões. Então, para essa região interna aqui da bola, então já pintada essa região de fora, então teríamos duas cores, né? Ou uma cor, deixá-la em branco. Tá legal? Então 3 vezes 2, 6. O que eu quero dizer está representado aqui em todas as possibilidades já desenhadas. Então, por exemplo, você pode ter uma cor mais escura fora, uma cor mais clara dentro, ou você pode deixar em branco a bola de dentro, ou a cor cinza, tá? A cor mais clara fora, nessa parte externa, ou você poderia escolher a cor mais escura, você poderia deixar a bandeira branca aqui fora, ou não colocar cor alguma. E aqui dentro você poderia pintar com a cor mais escura, cinza e branco, ou branco e cinza, ok? Então você tem 6 maneiras diferentes, com duas cores dadas ou a ausência de cores, né? A branca. Você poderia construir aqui 6 bandeiras diferentes. Quando eu fiz o cálculo usando o princípio multiplicativo, tá? É isso que eu fiz. Eu fiz assim. E aqui eu teria 3 possibilidades de pintar aqui 2 na hora que você multiplica. 3 vezes 2 dá 6, nós chamamos isso de princípio multiplicativo, tá? A função de bandeiras. E aí, são as 6 bandeiras aí, listadas aí, do jeito que eu mencionei no começo, ok? Então, eu poderia também usar a árvore de possibilidades, que seria assim. Quando eu escolhi de 3 maneiras diferentes para pintar a parte externa, então tá aqui, escritas aqui, tá? Poderia ser a cor mais escura, a cor cinza, mais clara, ou ausência, ou deixá-la em branco. E aí, se você deixar a cor externa com uma cor mais escura, então a cor do círculo pode ser de 2 maneiras diferentes, tá? Então com essas duas, com a cinza poderia ser de 2 e a outra de 2, quando você conta aqui são 6 maneiras diferentes. Nós chamamos isso de árvore de possibilidades, tá? Vamos para o exemplo número 2. Quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir utilizando 3 cores diferentes dentre 4 dadas? Tá legal? Então eu vou usar 3 cores diferentes. Então eu tenho o seguinte: eu posso pintar aqui, né? Deixar em branco, tá? Aqui fora, ou pintar com qualquer uma das 4 cores. Então 4. Aqui dentro eu vou pintar de 3 maneiras diferentes. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2 dá 24. Claro, seguindo o que foi recomendado no problema, que são cores diferentes, ok? Não posso utilizar aqui, por exemplo, cor igual. Eu não posso pintar a região externa dentro da bola com a mesma cor. Então, como são 3 cores diferentes, então são 4 vezes 3 vezes 2, tá? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes de pintar essa região aqui, essa região dada. Vamos fazer um exemplo 3. Para pintar a bandeira abaixo, há 4 cores disponíveis. Então, de quantos modos ela pode ser pintada, de modo que faixas adjacentes tenham cores distintas. Aí existe uma recomendação algo diferente agora. É que uma faixa não pode ter a mesma cor da outra, de forma que elas sejam adjacentes, tá? Então, se uma faixa
ela não é adjacente, então a cor poderia ser repetida. Então você tem 4 maneiras diferentes de pintar, ó, são 3 cores e mais a ausência, 4 diferentes. Essa faixa que é adjacente a ela não pode repetir a cor, então são 3 maneiras. Mas a faixa de baixo você pode repetir, tá, a cor pintada no problema de cima. Então você teria 4 maneiras de pintar essa, 3 de pintar essa que dá 12 e 3 de pintar essa que daria 36, tá legal? Então, como eu mencionei aí no problema, então você tem uma bandeirinha aqui, tá? Então você tem 4 maneiras de pintar aqui, 3 de pintar aqui, porque não pode repetir. Mas essa cor, a cor que eu pintei ali em cima, ela pode ser repetida aqui, só não pode a cor adjacente. Usando o princípio multiplicativo, então você tem 4 vezes 3, 12, vezes 2, 36 maneiras diferentes de pintar, de fazer aí, de construir bandeiras. São 36 bandeiras diferentes, usando a recomendação aí do problema, ok? Vamos usar o princípio multiplicativo agora para resolver um problema com números. Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Então, quando você tem algarismos distintos, então, por exemplo, o número 648, 321, 432 são números com 3 algarismos distintos. Então, para cada posição aqui, para a posição das unidades, dezenas e centenas, eu vou colocar 3 tracinhos. E aí, à nossa disposição, nós temos os números de 0 a 9. 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, tá certo? Então, convém que você comece pelo lugar mais restrito, que seria a posição da casa das centenas, porque aqui o 0 não poderia configurar, por exemplo, se você tem 0,19, esse número aqui não é um número com 3 algarismos, é um número com 2 algarismos. Então, para preencher essa casa aqui, como eu tenho 10 números à minha disposição, eu só posso preencher de 9 maneiras diferentes. Tá? Então, quando eu colocar esse número aqui, eu estou contando a quantidade de maneiras diferentes de escolher um número para essa casa. E o número disponível para essa casa seria 1, o 2, o 3, o 4 até o 9, não poderia ser o 0. Mas para a casa das dezenas, o 0 pode configurar. Então, como eu estou escolhendo números distintos, supondo que eu tenha escolhido o número 1 para cá, o 1 não pode ser aqui, mas o 0 pode. Então, eu de novo tenho 9 maneiras diferentes de preencher essa casa, e aqui 8 maneiras diferentes. Usando o princípio de multiplicação, você tem 9 vezes 9, 81, vezes 8. 8 vezes 8, 64. Então, você tem 648 maneiras diferentes, ou 648 números diferentes, você pode construir com algarismos distintos, tá? De forma que eles não apareçam repetidos, ok? Então, vamos lá. Nos problemas de contagem que eu acabei de fazer, você precisa seguir algumas recomendações que eu listei aqui, olha, a postura. Devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema e ver que decisões devemos tomar. Então, quando eu fiz a pintura da bandeira, nas diversas situações do exemplo 1 e 3, eu me coloquei na pessoa responsável em executar tal missão, em pintar a bandeira, tá? Se você se colocar como uma pessoa a executar tal missão, provavelmente você vai entender o que precisa fazer e aí você vai usar a sua criatividade para resolver o problema. Você precisa pensar o que está fazendo. No exemplo 4, no exemplo que eu fiz dos números, colocamos no papel da pessoa que deveria escrever os números. Na hora que eu escrevi 648 números, quando eu fui fazendo, claro, eu fiz uma contagem de forma indireta. A gente contou a quantidade de números sem precisar listar, sem precisar dizer qual é a coleção dos 648 números. Essa coleção, ela é uma coleção penosa, uma coleção grande de ser mostrada, ok? Então, o que nós vamos fazer nessa aula é uma contagem indireta. A divisão. Devemos sempre que possível dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Então, correspondentes às divisões das etapas do processo da decisão. Então, colorir a bandeira, por exemplo, foi dividida em colorir cada região. Então, eu colori uma faixa e escolher, por exemplo, de quantas maneiras diferentes nós poderíamos pintar a faixa adjacente, seguindo a recomendação de não pintá-la com a mesma cor, tá? Então, ou formar número de 3 algarismos, foi dividido em escolher cada um dos 3 algarismos, tá? Tomando um cuidado com a casa das centenas ali, que a rigor teríamos que começar pelo lugar mais restrito, já falo sobre isso.
a ordem que as decisões são tomadas pode ser extremamente importante para a simplificação do processo, certo? De resolução. Então vamos, por exemplo, voltar ao problema 4, quando você tem aqui os algarismos de 3 distintos, tá? Então, para ver como essa estratégia, se você começar por outro lugar, ou sabe que eu comecei por aqui, né? Você teria um problema, ele teria que tomar uma decisão mais complicada. Por exemplo, suponha que eu não começasse pela casa das centenas. Então, suponha que eu tenho à minha disposição aqui os 10 números, e aí eu poderia começar pela casa das unidades, eu tenho 10 maneiras diferentes de preencher essa casa. Como os números são distintos, então 9 maneiras de preencher essa casa. Mas na hora que eu fosse preencher a casa das centenas, eu teria um problema. Porque, por exemplo, será que você já usou o zero? Porque se você usar o zero, você tem 10 maneiras de preencher a casa das unidades. Se você usar o zero, aqui já tiver usado o zero, então aqui não poderia ser o zero, né? E não poderia ser qualquer dos dois números que já foi utilizado, o outro número que foi utilizado. Então, não, já foi usado o zero, já foi usado o número aqui, então você poderia preencher aqui de 8 maneiras diferentes. Mas suponha que você não tenha utilizado o zero, suponha que você tenha utilizado o número 1 e aqui o número 2, então aqui você nem poderia usar o 1, nem o 2, nem o 0, porque não configuraria um número com 3 dígitos, então teria 7 maneiras de preencher essa casa, então você não teria como tomar essa decisão. Então, obrigatoriamente nós temos que começar pela casa mais restrita, então na hora que você estiver executando um problema de contagem, tá? Então, não pode adiar dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Então, se uma das decisões a ser tomadas for mais restrita que as demais, essa decisão deve ser tomada em primeiro lugar. Então, por exemplo, a casa restrita aqui é a casa das centenas, porque o zero não pode aparecer aqui. Então, você tem que começar por ela obrigatoriamente, senão você terá um problema no futuro, tá? Você terá um impasse no futuro que vai ser ruim de escolher. Então, no exemplo 4, a escolha do primeiro algarismo é a decisão mais restrita do que as outras, pois o primeiro algarismo não pode ser igual a zero, como eu falei. Essa é, portanto, a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar e, conforme acabamos de ver, postergá-la só serve para causar problemas, tá? Então, você começa, quando estiver resolvendo um problema de análise combinatória, pelo lugar mais restrito, preenche aquela posição, depois você preencherá todas as outras opções, tá? Eu vou fazer esse exemplo aí de duas maneiras diferentes. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos, ok? Então, uma maneira de fazer esse problema seria o seguinte: nós já contamos 648 números distintos totais, tá? Então, o problema que eu fiz no exemplo 4, que deu 648 números distintos com 3 algarismos, pode servir para resolver esse problema. Então, de novo, para resolver o problema de ser par, eu vou fazer o seguinte: eu vou listar todos os números possíveis para todas as casas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, são 10 possibilidades para preencher todas as casas, e eu vou construir os números de 3 algarismos distintos sendo ímpares, tá? Para poder subtrair do total. Então, sendo ímpar ali, então 1, 3, 5, 7 e 9 são 5 maneiras diferentes de preencher essa casa, ok? E essa casa agora, para a gente, ela é mais restrita, porque o número só será ímpar, tá? Eu estou encontrando aqui os números ímpares de 3 algarismos, só será ímpar se terminar por um número ímpar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar por aqui. A outra casa restrita é essa casa daqui, porque o zero não pode entrar aqui, porque senão o número não seria um número com 3 algarismos. Então, por exemplo, aqui não pode ser o zero, aqui não pode ser o número que já foi usado lá na casa das unidades, então nem o zero nem aquele número, então eu tenho 8 maneiras diferentes de preencher essa casa aqui. Por último, eu volto para essa casa aqui. Aí, o zero não pode aqui, mas o zero pode entrar aqui sem nenhum problema. Então, eu não posso usar o número que eu usei na unidade, eu não posso usar o número na centena, que eu usei na centena. Então, aqui eu tenho 8 maneiras diferentes de preencher essa casa. Multiplicando, 8 vezes 5 dá 40, vezes 8. 8 vezes 4, 32. Então, são 320 números ímpares distintos. Como são 320 números ímpares distintos, se eu pegar o total de números distintos, subtrair os ímpares, tá? Que aqui são os ímpares, então você vai ter aqui 328 números diferentes, que serão de dígitos diferentes, que serão pares, ok? Então, o que eu acabei de fazer foi o seguinte: eu peguei todos os números distintos, com 3 algarismos que poderiam ser construídos,
Subtrair os ímpares e nós encontramos os números de 3 algarismos que são pares, ok? Então 328. Tem outra maneira de resolver esse problema, que é separar o problema em dois problemas distintos. Então você poderia também, já que o zero, nós temos um problema com o zero, então você pode, por exemplo, resolver o problema em duas partes, onde você, por exemplo, você quer encontrar os números pares, tá? Os números pares de 3 algarismos distintos. Aí você pode fazer assim, você coloca o zero na casa das unidades, tá? Que é um número par, separa o problema em dois problemas. Aqui nessa casa você pode colocar o 2, o 4, o 6 ou o 8, tá? Considerando que aqui então você pode preencher só de uma maneira e aqui seria de 4 maneiras diferentes, assim. E aí você separa o zero em um problema em particular e os outros números pares em um outro problema em particular. Então, aí você tem à sua disposição aqui, né? Eu vou colocar todos os números aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá? Então, já colocando o zero nessa casa aqui, então o zero já configurou lá, então aqui, por exemplo, essa casa, eu posso preenchê-la de 9 maneiras diferentes. O zero já foi utilizado, o zero já vai estar lá na casa de unidade, então não preciso me preocupar. E a segunda casa eu posso preencher de 8 maneiras diferentes, que não vou colocar mais o zero, porque os números são distintos, e nem vou colocar o número das centenas. Então 9 vezes 8 daria 72 maneiras diferentes de preencher essas casas, ou seja, são números pares terminados com zero. São números pares distintos terminados com zero. Números pares terminados com 2, 4, 6 ou 8, eu posso preencher de 4 maneiras diferentes. Tá? Então, suponho que você escolheu o 6 para cá, por exemplo, supondo. Então você não pode usar o 6 aqui, não pode usar o 0 também não, tá certo? Então o 0 e o 6, por exemplo, não poderiam ser usados. Então nós teríamos 8 maneiras diferentes de preencher essa casa. Supondo que você tenha usado um número qualquer aqui, sei lá, o número 1. Então, para essa casa aqui, você só não pode usar o 6 e o 1. Então você teria 8 maneiras diferentes, porque o 0 agora pode. Então usando o princípio multiplicativo, 8 vezes 4, 32, tá? Vezes 8. 8 vezes 2, 16, não é 8, 8 vezes 24, 25. Então seriam 256 números pares que não terminam com zero. Aí quando você soma 256 mais 72, 7 e 5 dá 12, nós teremos aqui a soma, somando todos os dois casos, nós teremos 328 números pares, tá? Distintos, de números distintos com 3 algarismos, ok? Então, aí é um problema de contagem também. Eu acabei de usar o método de contagem, usei dois métodos diferentes para contar a mesma coisa, né? Podemos fazer isso sem nenhum problema, ok? Vamos fazer o exercício. Exercício número 1. No exercício você tem no seu caderninho aí, na pré-aula. A prova final de geografia de uma escola é composta de 10 itens com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder essa prova de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão? Olha só, para explicar o porquê da multiplicação no processo do método de contagem usando o princípio multiplicativo, eu gosto muito de mostrar um exemplo hipotético. Suponha que nós tenhamos aqui 3 cidades, A, B e C, e que nós tenhamos aqui 3 maneiras diferentes de viajar de A para B, supondo aqui ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, e suponha também que você tem 2 maneiras diferentes de viajar de B para C, que eu vou chamar de 2 empresas aéreas, avião 1 e 2. Tá? Então, você tem 3 maneiras diferentes de ir de A para B, e você tem 2 maneiras diferentes de A para C. Então, supondo um contexto aqui onde você tivesse que viajar de A para C obrigatoriamente passando por B, e não tivesse outra condição, outra situação, uma situação diferente de chegar em C, então, fazendo uma contagem direta, então você poderia pegar o ônibus 1 e o avião 1, e isso é uma maneira de viajar. O ônibus 1, avião 2 é uma segunda maneira de viajar. O ônibus 2 e avião 3 seria uma terceira maneira, o ônibus 2 e avião 2 uma quarta maneira, e você teria uma quinta maneira pegando o ônibus 3 e uma sexta maneira pegando o ônibus 3 e avião 2, ok? Então são 6 maneiras diferentes contando de forma direta. Que se você souber de quantas maneiras um evento acontece, tá? São 3 maneiras. E de quantas maneiras o outro evento acontece, o evento global, ele irá acontecer no produto. 3 vezes 2 dá 6.
São 6 maneiras diferentes. Então, essa estratégia de contagem eu utilizei em todos os problemas que eu fiz nos exemplos. Na hora que eu multipliquei para encontrar a quantidade de maneiras de um evento ocorrer, eu estava usando uma estratégia de contagem indireta, tá? Usando a multiplicação para poder não ter trabalho na hora de contar todos os casos possíveis, tá? Então, por exemplo, se a quantidade de maneiras de A para B fosse uma quantidade maior, eu teria um trabalho imenso aqui para contar de um por um. Então, a análise combinatória, ela utiliza de métodos de contagem para que você conte, tá, um fenômeno, de quantas vezes um fenômeno acontece, de uma maneira mais rápida. Então, que é o caso aqui, que a prova de geografia, por exemplo, é composta por 10 itens, tá, do tipo verdadeiro ou falso. Então, você tem, no caso aí, você tem cada item, você tem duas maneiras de escolher. Por exemplo, o item 1 é verdadeiro ou falso? É verdadeiro ou falso? Como é verdadeiro ou falso, então são duas maneiras diferentes de escolher como preencher o item 1. O item 2 também é verdadeiro ou falso. Como o item 2 é verdadeiro ou falso, então também você tem duas maneiras diferentes. Como você tem 10 itens, então você tem duas maneiras diferentes. Cada um você tem duas maneiras diferentes. Então o evento global, que é escolher de quantas maneiras diferentes você pode escolher os 10 itens. Então seria o produto. Seria 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 a décima. 2 a décima dá 1024. E 1024 seria a resposta, por exemplo, desse item número 1, a letra E, ok? Então, para a prova final de geografia, como ela é composta de 10 itens, tá? Então, são 1024 maneiras diferentes de um estudante escolher para responder essa prova, já que cada item pode ser verdadeiro ou falso, são duas maneiras diferentes. Observe que se fôssemos contar de um por um, nós demoraríamos muito, porque 1024 são muitos casos a ser contados, e aí essa é uma estratégia de contagem que a gente vai utilizar, tá, para análise combinatória, que servirá para o cálculo também de probabilidade no futuro, etc. Então é bom que você atente para essas estratégias, ok? Vamos para o exercício número 2. Alice, Bia, Cris, Dedé e Elis realizam tarefas diferentes, tá, na sequência de fabricação de um produto, e sabe-se que a tarefa realizada por Cris deve ser feita depois que já tenha sido concluída a tarefa realizada por Bia. A tarefa realizada por Elis deve ser feita antes que já tenha sido concluída a tarefa por Bia. A tarefa realizada por Dedé deve ser feita depois que já tenha sido concluída a tarefa realizada por Alice. E a tarefa realizada por Bia deve ser feita antes que já tenha sido concluída a tarefa realizada por Dedé. E aí, considerando apenas essas pessoas, tarefas e condições, o total de ordenações possíveis das 5 tarefas é igual. Então, eu vou listar as recomendações aqui no quadro, tá? Dadas no problema, de uma por uma, para que você entenda o que faremos aqui para descobrir de quantas maneiras diferentes nós poderemos, então, já que é um problema de contagem, ordenar aí essas 5 tarefas. Então, a primeira condição foi que a tarefa dada por Cris deve ser feita depois que já tenham sido realizadas por Bia. Então, eu vou listar assim, vou supondo que Bia faça a tarefa, à direita, eu vou dizer assim, que Cris que seria a tarefa a ser executada depois, tá? Então, quando eu coloquei nessa ordem aqui, Bia fez primeiro e depois Cris. Sempre isso tem que acontecer de acordo com a recomendação. Então, seguindo essa mesma condição, a tarefa realizada por Elis deve ser feita antes, tá, que já tenha por Bia. Então, Elis antes de Bia, vou colocar Elis aqui antes de Bia, nessa posição. Quando eu coloco nessa posição, eu estou dizendo que Elis fez primeiro, Bia fez depois e Cris fez logo mais, ok? Então, essa foi a segunda recomendação. A terceira, a tarefa realizada por Dedé deve ser feita depois que já tenham sido concluídas a tarefa por Alice. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, Alice e Dedé, porque ele diz que a de Dedé deve ser feita depois de ser concluída a tarefa de Alice, seguindo a mesma lógica que eu estou usando. Então, primeiro é Alice, depois é Dedé, e depois eu vou montar aqui todos os casos juntos. Essa foi a terceira recomendação. E a tarefa realizada por Bia deve ser feita antes da que já tenham sido concluídas a tarefa realizada por Dedé. Então, Bia tem que ser antes de Dedé. Como Bia tem que ser antes de Dedé, observe que Dedé, ele pode vir aqui entre Bia e Cris, ou ele pode vir depois de Cris, porque aí a única recomendação foi que essa tarefa de Dedé fosse feita depois de Bia, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, por exemplo,
E primeiro vou colocar Dedé aqui, entre Bia e Cris, que pode, porque Dedé foi feito depois de Bia. Tendo colocado o Dedé depois de Bia, a Alice, ela pode vir aqui, que não tem nenhuma recomendação se ela tem a tarefa que ela tem que executar antes Elise ou depois. Ela pode vir entre Elise e a Bia, tá? Sem nenhum problema. E ela pode vir entre a Bia e o Dedé, ok? Não tem nenhum problema aqui, porque a Alice tem que vir antes de Dedé. Então são 3 maneiras diferentes aí de ordenar as 5 tarefas. Observe que eu coloquei o A antes de E, o A entre E e B e o A entre B e D, e todas as recomendações aí, elas foram atendidas, tá? Então, colocando o Dedé entre B e C, entre Bia e Cris, então teríamos 3 maneiras diferentes de colocar a Alice, ok? Beleza. Mas o Dedé ele pode vir depois de Cris, sem nenhum problema, porque depois de Cris ele também estaria depois de Beatriz, sem nenhum problema. O Dedé vindo no final, então eu poderia colocar a Alice aqui, a Alice aqui, a Alice aqui sem nenhum problema, e ainda aqui. Então eu teria 4 maneiras diferentes, ó, não estou aí descumprindo nenhuma recomendação dada. A Alice não foi feita nenhuma recomendação a Alice com relação a essas 3 pessoas, só foi feita em relação a Dedé, e aí eu cumpri aqui. Eu coloquei a Alice aqui, 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 e antes de Dedé estando por último, então eu posso preencher isso de 4 maneiras diferentes, dando um total de 7 maneiras diferentes. Então, nós utilizamos aqui estratégia de contagem, tá? Então, eu situei Dedé, e baseado na posição de Dedé, eu situei a Alice nas posições que ela poderia ficar, dando 7 possibilidades no total, ok? Vamos para o próximo problema. Texto para a próxima questão. Leia o texto abaixo para responder as questões. Lotogol é um jogo de loteria em que o apostador marca seu palpite de placar em 5 jogos de futebol de uma rodada. Ganha premiação aquele que acertar 3, 4 ou 5 dos palpites. Essas são as instruções do jogo. Como jogar? Acerte a quantidade de gols feitos pelos times de futebol na rodada e concorra a uma bolada. Para apostar, basta marcar no volante o número de 5 gols de cada time de futebol participante dos 5 jogos do concurso. Você pode assinalar 0, 1, 2 ou 3 ou mais gols. Esta opção está representada pelo sinal de mais. Os clubes participantes estão impressos nos bilhetes emitidos pelo terminal. Então está aqui um volante. Então, por exemplo, aqui nós temos uma opção aqui, o jogo 1, Vitória da Bahia, Avaí, contra o Avaí, aí foi marcado aqui 1 a 0 para o Avaí, certo? Mas aí eu poderia ter marcado qualquer das 5 opções aqui para a Vitória. Eu poderia ter marcado 0, 1, 2, 3 gols ou mais. São 5 possibilidades para a Vitória, 5 possibilidades para o Avaí, 5 para o Atlético, 5 para cada time. Tenho 5 maneiras diferentes como preencher cada evento desse aqui. Cada escolha do gol ou mais gols aqui para cada time, eu tenho uma escolha aqui de 5 maneiras para cada evento. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escolhas, e cada uma tem 5 maneiras de preencher, então você tem o seguinte aí. Você tem, ó, para o primeiro jogo, a Vitória e Avaí, você tem 5 maneiras diferentes para escolher os gols ou mais do Avaí, 5 para do Vitória, desculpa, Vitória, depois Avaí e depois de cada time. Então, pelo princípio multiplicativo, vou multiplicar todas elas. Então, como eu tenho 10 escolhas, 10 campos aqui, são 10 times, né? Em cada time eu posso escolher de 5 maneiras diferentes a quantidade de gols que eles podem executar ou fazer na prática. Então, a resposta seria 5 a 10ª, usando o princípio de contagem. Então, letra D aí é a resposta, tá? Então, o número total de diferentes apostas que podem ser feitas no Lotogol é igual a 5 a 10ª, você escolhendo ali cada opção são 5 maneiras diferentes de escolher. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Então, 1 milhão de clientes é o público que ele quer atingir. Para acessar essa página será necessária uma senha com o formato a ser definido pela empresa. Então, existem 5 opções de formato oferecidos pelo programador, descritos no quadro em que L e D representam respectivamente letras maiúsculas e dígitos, ok? Então tá aqui as opções. A opção 1 é letra
e 5 dígitos, tá? Então, por exemplo, vou anotar aqui a opção 1, que seria aqui uma letra e 1, 2, 3, 4, 5 dígitos, ok? E aí a gente tem as letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis. Podem se repetir em qualquer das opções. Então a empresa quer escolher uma opção do formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes. Então, seja superior ao número esperado, mas que esse número não seja superior ao dobro. Então ele é maior, mas não maior que o dobro. Então, como você tem 26 possibilidades para cá, 10 para cá, 10 para cá, e 10 para cá, e 10 para cá, podendo repetir, então na primeira opção você tem 26, multiplicando por 10. Como tem 10 aqui, é só colocar 5 zeros. Então, tá legal? Então você tem nessa primeira opção, você tem 2.600.000. Como você tem 1.000 pessoas, 1.000 clientes, 1 milhão de clientes, desculpa. Então ele quer que seja maior, mas não maior que o dobro. E aqui, nessa primeira opção, não poderia ser, porque nós teríamos aqui mais que o dobro, ok? Vamos ver a opção 2. A opção 2, nós temos aí 6 dígitos. D e D, tá? Então, os dígitos, cada um pode ser escrito de 10 maneiras diferentes, 10 de 10 maneiras diferentes. Então, você tem aqui 10 a quinta, 10 a sexta, tá? Então, 10 a sexta dá 1 milhão, ok? São 6 zeros. E aí você não tem, não é maior, é igual. Então não serve para o nosso problema, ele quer que seja superior, mas não maior que o dobro, ok? Então, fazendo isso em todos os casos, observe o item 5, tá? Você já entendeu a lógica. Então você faria item por item. Aí no último item você tem aí letra, 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 dígito e dígito. Aí vamos ver o que dá isso. Então 26 vezes 26 vezes 26, que é cada letra, podendo repetir, vezes 10 vezes 10. Então você tem aí 26 vezes 26 vezes 26, então você tem aí 17.576, tá? 17.576 como esse produto aí, que vezes 100, você teria 1.757.600, que é superior a 1 milhão e não superior ao dobro. Então, o item 5 aí, tá? Claro, eu não fiz o 3 e o 4, porque segue da mesma lógica. É só você multiplicar aí no item 4 aí, ó, 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? E aqui vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, isso aqui vai dar muito pequeno, não precisa fazer, né? Isso aqui dá 10 a quinta. E aí você teria aí como resposta o item 5, ok? Então, letra E. Vamos para a quinta questão. Um patrão tem 6 tarefas diferentes para serem distribuídas entre seus 3 empregados. Ele pode delegar todas elas a um só empregado ou delegar apenas para alguns. Ou ainda garantir que cada empregado receba pelo menos uma tarefa. Então, pelo menos uma tarefa, quando ele diz é que o cara pode fazer qualquer tarefa. Ou todas. Então, o número de maneiras distintas de distribuir essas tarefas é. Então, você tem aí. Você tem 6 tarefas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5, tarefa 6. Então você pode, por exemplo, pegar a tarefa 1 e dar a qualquer empregado. Qualquer um dos 3 pode fazer. Tarefa 2 também. A tarefa 3 também, a tarefa 4, a tarefa 5, a tarefa 6 também. Porque você pode dar pelo menos uma, tá? Ou as 3. Ou você pode dar a tarefa 1 para um deles, ou quer dizer, para qualquer um deles, ou como ele diz aqui no problema, olha bem, ele pode delegar todas elas a um só empregado, ou delegar apenas para um, do jeito que nós fizemos aqui. Então, usando o princípio de contagem, então você tem uma multiplicação. Fica 9 vezes 9, que dá 81. 81 vezes 9, que dá 729, que é a letra C aí, a resposta do problema. Então, letra C, exercício número 5. Beleza? Valeu, galera. Até a aula presencial.